E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Vamos continuar nossos estudos sobre cinética química, tá bom? Hoje vamos falar de ordem de reação, tá? A ordem de reação, ela indica aí a relação direta da concentração dos reagentes com a velocidade da reação, tá bom? Ela indica aí, né, essa relação dos componentes da reação química com a velocidade. Só dando uma analisada, a gente viu essas três reações aqui de exemplos na última aula, tá bom? E eu vou botar alguns pontos para que a gente possa analisar. Essa primeira equação, o monóxido de nitrogênio com ozônio, O3, eu tenho essa lei de velocidade. Você vê que ela é expressa em relação aos reagentes. Eu pego aqui apenas os reagentes, ó, que é essa parte da equação que tem antes, né? Os reagentes é o que tem antes da reação acontecer. E depois eu tenho os produtos. A minha lei de velocidade vai ser igual a uma constante, que a gente explicou na última aula, vezes a concentração, ó, que está entre colchetes, a concentração dos reagentes elevada a seus expoentes, tá? Que no caso são os coeficientes. Professor, mas não tem expoente aqui. Em uma potência, quando eu não tenho expoente, eu subentende-se que é 1. Tá? Por que é 1? Porque os coeficientes aqui também que não aparecem são 1. Quando tem 1 na química que a gente não coloca. Tá? Então eu escrevo a lei de velocidade para essa reação dessa forma, apenas em função dos reagentes. Na segunda, eu já percebo que eu tenho algo diferente. Meus reagentes, eu tenho um coeficiente 2. Então, eu vou botar a velocidade igual a constante para essa reação, vezes a concentração dos reagentes, ó, coloquei aqui em colchetes, mas eu elevei ao quadrado aqui o monóxido de nitrogênio, porque o coeficiente da equação balanceada é 2. Tá bom? Essas são reações elementares. O que são isso? Reações que acontecem em uma única etapa, gente. Pode perceber que nessa terceira aqui, aí, as reações elementares eu escrevo direto a lei de velocidade. Mas, quando as reações não são elementares, como essas aqui, ó, né, o 2H2, 2NO, tá? Seria o quê? O H2 ao quadrado mais o 2NO ao quadrado. Mas perceba que não está ao quadrado aqui o H2, que é o hidrogênio, né, molecular. Apenas o nitrogênio, o óxido de nitrogênio, isso, né, o monóxido de nitrogênio está elevado ao quadrado, como está aqui seu coeficiente. Mas, professor, o senhor disse que também tem que ser ao quadrado aqui o H2. Por que não está? Porque essa reação aqui ela já se enquadra, tá bom, galera? Nas reações não elementares que eu vou falar na próxima aula. Eu vou explicar para vocês por que esse expoentezinho aqui não está elevado ao quadrado. Então, deixa ela de lado aqui um pouquinho e ela na próxima aula, tá bom? Porque senão vai ficar muita informação para vocês. Então, de forma geral, eu tenho aqui para uma reação qualquer do tipo A mais B formando produtos. Qualquer uma dessas aqui é representada de forma genérica assim, ó. O Azinho aqui minúsculo é como se fosse o coeficiente, o A como se fosse o composto, tá? O Bzinho minúsculo é o outro coeficiente e o B maiúsculo é o outro composto, formando produtos. Mas o que me interessa é os reagentes, tá bom? Quando eu vou estudar ordem de reação, lei de velocidade, é os reagentes. Então, a expressão de velocidade para essa reação aqui genérica, a velocidade é igual a constante vezes o A elevado ao Azinho aqui, ó, que no caso seria o expoente, o B, que é o outro elemento químico, o composto, é elevado ao expoente, que no caso é o coeficiente, tá? Para uma reação elementar. Não se preocupe com isso, não precisa se desesperar. Ah, professor, não sei o que é uma reação elementar, uma reação não elementar. Eu vou falar na próxima aula, tá bom? Não se preocupe. Mas de forma genérica, você analisa isso aqui, ó, para uma reação elementar, que acontece em uma única etapa, tá bom? Então, como é que vai ser a ordem de reação? Muitas questões perguntam. O Azinho, que é o minúsculo, que é o coeficiente aqui, ó, ele vai ser a ordem de reação em relação ao componente A, tá? Então, eu digo, por exemplo, se aqui for 2, né? Esse daqui, ó, por exemplo, o monóxido de carbono de nitrogênio elevado ao quadrado. Esse Azinho aqui, no caso, é o 2, ó, tá? Então, a ordem de reação em relação ao monóxido de nitrogênio é 2, tá? Então, o Bzinho é a ordem de reação em relação ao outro elemento químico. E se eu somar os dois, o coeficiente A, os dois expoentes, né, eu somar os dois expoentes, matematicamente eu pego lá, quando não aparece 1, então eu somo a ordem global da reação. Muito cuidado com isso, tá? As questões pedem muito a ordem global da reação, o aluno se perde, não sabe o que é. É só tu somar os coeficientes da reação na lei de velocidade, né? Coloca aqui um exemplo para vocês, ó, a primeira equação. Bem simples, tá? Eu vou trabalhar essa daqui e essa daqui, porque essa daqui eu já vou deixar para a próxima aula, eu volto nela, tá? Então, a lei de velocidade é igual a constante, igual a concentração do monóxido, vezes a concentração do ozônio. Todos os dois elevado a 1, tá? Por isso que não aparece, a gente viu lá.
Então, a ordem de reação 1 ou de primeira ordem em relação ao monóxido de nitrogênio. As questões podem perguntar, qual é a ordem de reação em relação ao monóxido de nitrogênio? Você é de primeira ordem ou de ordem 1, tá? É de ordem 1 em relação ao ozônio apenas, tá? Se perguntar, qual é a ordem de reação em relação ao ozônio? Também é 1, professor, porque está elevado a 1, tá? E qual é a ordem global da reação? É 2, porque eu vou somar 1 com mais 1 aqui vai dar 2, tá? Então a ordem 2 é a reação global da reação para essa lei de velocidade é 2. Eu somo apenas os expoentes. Para outra reação que a gente viu, que é com o cloro, eu vi que aqui está ao quadrado. Então, a ordem de reação em função desse rapaz aqui é de ordem 2, tá bom? Eu analiso apenas o expoente, é de ordem 2 ou reação de segunda ordem, tá? Em relação ao cloro, é de primeira ordem, tá bom? É de primeira ordem porque está elevado a 1 aqui, galera. É muito simples ver isso. E a ordem global da reação é a soma dos expoentes. 2 com mais 1 aqui dá 3. Então, a ordem global da reação, 3, ou de terceira ordem, certo? Essa outra aqui, como ela não é elementar, a gente vai ver na próxima aula. Vocês vão ver que é muito simples também as reações não elementares. É só você analisar a etapa lenta da reação. Mas são cenas aí dos próximos capítulos. Aqui já dá para vocês resolverem um mundo, né, de situações. Eu prefiro que vocês escrevam isso daqui, né, como resumo, para que vocês não se perdam nas leis de velocidade, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula.